que o autoconhecimento é realmente condição essencial para se falar qualquer coisa da pessoa, é fato. Mas o que é a base do autoconhecimento? O que se precisa tomar conhecimento para saber que algo é autoconhecimento ou algo é autoespeculação? Que algo é conselho e que autogestão não é discurso, é comportamento. E que comportamento é simplesmente o resultado de todo um processo neurocognitivo da existência humana. O que está na base de todo este edifício? O que uma pessoa precisa saber para ter o básico para a obtenção do autoconhecimento? O que poucos sabem é que o essencial para isso chama-se personalidade. Sei os princípios básicos que a ciência põe e propõe sobre a personalidade, você não conseguirá conhecer de fato o autoconhecimento. E se não sabe sequer entender, muito menos praticar o autoconhecimento qualificado em favor do seu projeto de vida, em favor das pessoas que você ama, em favor da iniciativa empreendedora que você está executando. Então, hoje eu estou aqui para falar com você sobre o básico da ciência da personalidade, a fundamentação para que possamos responder de fato pela nossa identidade. Saber dizer e viver com aceitação quem somos. Isto é mais complexo do que parece nas diversas redes sociais. Por quê? Porque muito se especula sobre isto, muito se aconselha sobre isto. Há todo um avalanche de chutologia, como diria o meu antigo professor Celso, acerca disto. Então vamos partir do básico, já que estamos falando da ciência da personalidade. O que a ciência diz ser personalidade? Personalidade é conjunto característicos emocionais, cognitivos, comportamentais que tornam uma pessoa um ser único. E com uma certa estabilidade, e torna esta pessoa autoprevisível ao longo do tempo e das situações. E essa previsibilidade se estende também às pessoas que conhecem bem a pessoa que tem diante de si. Entretanto, apesar de um conceito tão cabal, a própria ciência nos adverte de que o estável aqui não significa que fica para sempre, e única não quer dizer que a sua personalidade é imutável. Personalidade é estado e não sentença sobre modo de existir. A personalidade tem em si a plasticidade como habilidade enraizada. Entretanto, poucos são aqueles que desenvolvem a neuroplasticidade. Por quê? Porque o nosso cérebro foi treinado para não mudar nada. E por quê? Porque ele sabe que não mudando nada,
ele terá menos trabalho e fará sempre a mesma coisa com o mínimo possível de energia, energia esta que ele, por experiência do processo evolutivo da nossa espécie, entende como sendo essencial para subsistir num universo hostil e feroz. Então, por causa desta situação, o nosso cérebro é feito para rejeitar, em princípio, toda e qualquer mudança. Mas quando ele aceita mudar? Ele aceita mudar quando você o convence de que a mudança trará recompensa para o seu crescimento. Bom, muito bem, mas o que temos na personalidade? De onde vem a personalidade? Como é que ela se compõe? A nossa personalidade, ela tem entre 40% e 60% de componentes genéticos. Isto é, toda a herança genética que temos. E temos que lembrar que nessa herança genética vem elencado também a herança psíquica, que varia. Ela não é exata de acordo, até porque ela não passa nos genes. Ainda não se sabe, ou se sabe, eu ainda não sei como ela chega até nós. O restante é formado na família, na cultura, no modo que nós experimentamos a nossa vida. E da junção, da linkagem, como que mesmo fala, da associação destes fatores, acontece o nosso neurodesenvolvimento, que é o amadurecimento do cérebro ao longo da vida. Dito isto, o que propõe então uma ciência para aqueles que desejam conhecer o básico do que a ciência, em especial a neurociência, a psicologia neurocientífica, o que é que estes saberes, estas ciências afins, a lógica, o raciocínio, chamado raciocínio lógico, que na realidade é o raciocínio intelectual consciente, que é que a ciência, sabendo de tudo isto, propõe como sendo capacidade que nós podemos dizer que há traços, e esse traço nos oferece, pela ciência, uma breve descrição. Então, primeiro, o nosso cérebro, por estar experimentando um mundo e pessoas em movimento, o conhecimento não se dá de uma forma uniforme e estática. E esta abertura à experiência varia de acordo com a criatividade, com a curiosidade, com a capacidade de apreciação, que eu prefiro chamar de admiração. A apreciação estética, ou seja, a capacidade de admirar o belo, em busca e também a busca pela novidade. Depois, tem o C de conscienciosidade. Conscienciosidade é disciplina, é organização, é confiabilidade, é persistência. Em seguida, vem-nos a extroversão. A extroversão nos diz respeito à energia social, o entusiasmo, a assertividade, a sociabilidade. Em seguida, vem, em quarto lugar, a amabilidade, né? Aquilo que é chamado de gentileza, agradabilidade, que é o conjunto de compaixão, empatia, gentileza, colaboração. E, finalmente, o neuroticismo, a tendência à instabilidade
emocional, a ansiedade, a reatividade. Na realidade, o neuroticismo é a capacidade da gente, olhando para a gente mesmo, buscando as coisas que desejamos, sentir, viver a estabilidade, a ansiedade, o medo, o temor. Bom, esse conjunto de 5 formam, então, a palavra que, em inglês, significa oceano, ou seja, ocean, que é exatamente o acrônimo das vogais, ou seja, das palavras que iniciam cada um destes traços. O primeiro traço, abertura, experiência, em inglês deu o O. A conscienciosidade, que deu o C, a extroversão, que deu o E, a amabilidade, que oferece o A, e o neuroticismo, que oferece o N. Bom, por que isso é tão valorizado? Porque isso é transcultural. O que é transcultural? Isto já é comprovadamente válido em mais de 50 países. Então, a ciência entende que esses 5 traços de personalidade está presente na espécie humana. Porque como que funciona a ciência? A ciência funciona no processo dedutivo, onde eu tenho as respostas exatas, são as ciências quantitativas, ou então no processo indutivo, que são as ciências qualitativas. Bom, então nós podemos dizer que a busca pelo sucesso, pela saúde mental, por relacionamentos qualificados e por coexistência e conhecimento profundo é uma habilidade transcultural centrada nessas 5 características da personalidade, ou 5 traços da personalidade, que funciona mais ou menos como consenso na ciência. Bom, dito isto, nós também precisamos falar aqui de que cada traço tem um Big Five, ou tem o grande quinto, os seus grandes 5, as suas grandes 5 correlações neurobiológicas. Então, nós temos o traço e o correlato cerebral neuroquímico, certo? Então, a abertura, nós temos a atividade no córtex pré-frontal, no dorso frontal e no parietal. Ou seja, nela se concentra imaginação e criatividade, que são uma das características que nos permitiu sair de 6.000 exemplares há 75 mil anos na savana africana e chegar aqui hoje. Esses dados, quem passa e quem os professa, quem tem as fontes dele, foi o Pedro Calabres, é o Pedro Calabres. Ele diz isso em várias das suas aulas. Eu, como ex-aluno dele, tomo a capacidade de aqui honrá-lo falando disto. Depois, a conscienciosidade, aliás, o córtex frontal, né? O córtex pré-frontal, o autocontrole e o planejamento. Observem vocês que a conscienciosidade é a parte consciente, é o raciocínio intelectual do ser humano. Depois nós temos a extroversão, que está no sistema dopaminérgico, que o tempo todo trabalha dentro do nosso cérebro e movimenta o nosso cérebro, coloca-o para funcionar, se torna causa de funcionamento, porque ele oferece ao nosso cérebro a capacidade
de buscar recompensa. Isto funciona para nós como energia social. Isso nos deixa dispostos para buscar aquilo que entendemos que vai nos ofertar recompensa ao longo da vida. A amabilidade são as áreas sociais, é onde funciona a inteligência colaborativa do homem. Então, isso funciona no córtex orbitofrontal e na ínsula, que é considerada a casa da empatia. Já o neuroticismo, ele fica na porta de entrada do estímulo, ele fica na amígdala hiperativa e com conectividade reduzida com o córtex pré-frontal. Por quê? Porque está ligado ao sistema límbico. O sistema límbico, ele é autômato. Ele funciona movido pelo subconsciente. É de acordo com as memórias, como que me fala? Gente, falta a palavra. Acumulada ao longo da nossa história, que isto funciona. Então, recebe-se lá os estímulos e identifica. Se oferecer perigo, não passará daí. Tá? E vai receber um sentido negativo. A partir do momento que esse sentido negativo é fixado no cenário da mente, tudo que for semelhante a ele vai ser barrado nessa instância. Que sai daí, vai para o núcleo accumbens. Lá ele recebe o refinamento para ser executado. Lá ele recebe a permissão para ser executado. Bom, a genética envolvida neste processo, ela é marcada por polimorfismo de genes ligado à dopamina, serotonina, noradrenalina. Tudo isso influencia nos traços da nossa impulsividade, da nossa recompensa, do nosso bem-estar. A dopamina é a mais cobiçada pelo cérebro, porque, embora seja a recompensa mais frágil, mais curta de duração, mais passageira e que não nos leva a crescimento nenhum, ela é a mais desejada porque ela é conseguida sem desprendimento de energia. E é por isso que a gente prefere o prazer imediato a ter uma vida planejada visando um prazer maior no futuro. Bom, e como que se dá a conexão da personalidade com a vida real? O que a personalidade prevê em contato com a vida real? Primeiro, ela é altamente preditiva, ou seja, estudos mostram traços da personalidade, traços como psicopatia, especialmente a TCC, a terapia baseada em comportamentos e esquemas, o mindfulness, os ambientes desafiadores, tudo isso são significativos dentro da nossa personalidade. Um momento, gente, estou achando que eu fiz uma pequena confusão aqui. Não, está tudo certo aqui. Apenas tenho que citar, estava esquecendo de citar para vocês, que o estudo feito na Nova Zelândia, que acompanhou 1.000 pessoas por décadas, mostrou traços de personalidade
na forma que descrevemos aqui, já a partir dos 3 anos. Dos 3 anos já era possível prever comportamento de 32 anos, daquela pessoa com 32 anos, certo? Mas uma pergunta que todos fazem e que muito pouca gente sabe responder é: personalidade pode mudar, Gil? Sim, pode sim, mas exige esforço. E esse esforço não pode ser ocasional, tem que ser um esforço intencional. Porque este esforço intencional, com conhecimento de causa, é que consegue destravar a plasticidade da personalidade. Sim, a plasticidade é o que torna capaz de mudar, o que nos habilita a mudar a nossa personalidade. A personalidade muda também por doenças, mas a personalidade mudada e prevista pela ciência são psicoterapia, especialmente a TCC, que é a terapia comportamental baseada em esquemas, a reflexão bem feita com exercícios de mindfulness, que é meditação. Isso reduz neuroticismo acima de tudo e aumenta o grau de consciência da pessoa. E também os ambientes desafiadores, ou seja, quando o mundo nos exige altos esforços, o nosso cérebro dispara a trabalhar para facilitar e para dar conta, principalmente quando sabe que a situação, quando não resolvida, vai nos causar um grande prejuízo. Há também uma meta-análise feita com 200 estudos que mostram que intervenções psicológicas bem conduzidas podem também gerar tais mudanças. E isso é mensurável como traço de personalidade, ou seja, a pessoa aumenta a conscienciosidade e abaixa o neuroticismo. Com isso, ela vai ficar uma pessoa mais estável, menos medrosa, mais assertiva, vai diminuir o grau de incerteza, insegurança, vai aumentar o grau de ideias com clareza de pensamento. Então, ideias confiáveis. Bom, quanto aos tipos de personalidades, é muito fácil alguém dizer: porque eu sou esquizoide, porque eu sou neuroticista, fulano de tal é narcisista. É muito bom evitar estes resultados. Embora muitas pessoas usem de ferramentas de diagnóstico com valor científico reconhecido, essas ferramentas não têm 100% de assertividade. Elas carecem ainda de aperfeiçoamento. E até porque uma ferramenta feita hoje, se aplicada num cara daqui a 20 anos, pelas mudanças do ambiente existencial do homem, ela pode ter outra performance. Ela pode ter até uma performance contrária à que tem hoje. A mesma coisa é aplicar hoje uma ferramenta criada há 50 anos atrás. Por quê? Porque mudou o cenário, mudou as circunstâncias. Se mudam as circunstâncias, o processo carece de aperfeiçoamento. Certo? Então, como nada é fixo em termos de comportamento do homem, né? Como diria lá o filósofo, de que é impossível um homem tomar banho no mesmo rio em tempos diferentes, sendo o mesmo homem
e sendo o mesmo rio. Por quê? Porque quando ele retornar lá, ele não é mais o mesmo, nem o rio é mais o mesmo. Então, o resultado pode ser totalmente diferente. Além disso, embora a validade científica seja reconhecida, ela não tem força de grande validade. É uma validade ainda frágil, tá? E isto faz com que, mesmo usando ferramentas científicas, que sejamos cautelosos ao fechar conclusões naquilo que os diagnósticos apresentam. Tanto é assim que, na maioria das vezes, o profissional aplica a ferramenta e depois ele vai dialogando com aquele que se submeteu à ferramenta para ver como que foi a assertividade. E em cima dessa assertividade dialogada, que torna mais precisa, ele conseguir ajustar o diagnóstico àquele caso. A ciência prefere modelos que ocupam dimensões diferentes, como, por exemplo, o Big Five. Por quê? Porque o Big Five ele vai dizer que você tem X% disso, X% daquilo, X% daquilo outro, mas ele não fecha o diagnóstico. Porque o X% disto, mesmo sendo igual ao X% disso que você e eu temos, como nascemos em épocas diferentes, em famílias diferentes, em ambientes diferentes, frequentamos mundos diferentes, claro que o resultado vai ter muito pouca semelhança e talvez até nenhuma. Ok? Bom, já esses modelos multidimensionais, desculpem, eles gozam de uma validade muito maior. Eles coincidem em milhares de estudos, eles têm maior nível de precisão, eles são menos redutivos quanto à intensidade, à qualidade, à quantidade das coisas, ou seja, a quantidade de cada traço deste, e são mais úteis para as intervenções clínicas, porque não é este ou aquele traço seu que incorporou o demônio, não. As nossas qualidades e os nossos diabos, gente, em grego quer dizer apenas divisão, tá? E as nossas divisões são característica própria nossa, da forma que nós lemos a própria existência da nossa história de vida em interação com outras pessoas, com o universo. Então, embora eles sejam mais precisos, também eles não podem ser afirmados em caráter absoluto. Não podem. Bom, ferramentas de avaliação científica. Quando se quer avaliar ferramentas, é preciso que haja profissionais preparados para isto. Não é um testezinho do Google, da internet, do Bing e de outros buscadores que vão dizer que você é isto ou você é aquilo. Por quê? Primeiro, porque o teste, ele tem, em tese, ele foi formatado em um lugar, dentro de um espaço, com pessoas com experiência de vida. Foi testado em um ambiente específico, com pessoas com esta e aquela experiência. Quando muda isto, a validade disto chega perto de zero. Certo?
E como é que isto integra a ciência da personalidade? Como convergir tudo isso para a ciência da personalidade? É preciso que haja convergência entre os fatores propostos pela psicologia, considerando teorias de traço e temperamento, considerando a neurociência, as estruturas cerebrais e neurotransmissoras, considerando a genética, a herança comportamental, que nós chamamos de herança psíquica, intervenção, as intervenções que os vários processos aos quais submetemos e que também a forma pela qual experimentamos a vida, o estilo de vida que desejamos, nos levou a desenvolver ou a se submeter a esta ou aquela intervenção ao longo de nossa vida. Como vocês veem, o assunto não é para amador. E eu desejo muito, quero pedir e sugerir que vocês comentem esta aula, porque eu sei que como ela não é para amador, eu posso ter gerado dúvidas em vocês. E se eu gerei as dúvidas, eu me apresento aqui, me coloco à sua disposição para esclarecer tais dúvidas. E, ao mesmo tempo, crescer com estas dúvidas. Bom, considerando tudo isso, nós podemos dizer que a ciência da personalidade mostra para nós com clareza que somos moldados, mas não definidos pela nossa personalidade. A nossa personalidade nos dá uma identidade para agir. Sem a nossa personalidade, a gente não tem o básico do autoconhecimento, que é saber responder quem é, ou seja, conhecer a nossa identidade. E muito menos conhecer a nossa identidade na unicidade. Porque nós somos a unicidade para ser conquistada, na unidade em contato com a diversidade. Portanto, esta é uma primeira ideia, eu diria assim, entre aspas, conclusão parcial, e chegamos da aula de hoje. Outra é, podemos evoluir com autoconhecimento, intenção e prática. Ou seja, autoconhecimento significa um treinamento constante em busca da melhor e da maior e da mais perfeita visão de si. A mais perfeita e não uma perfeita. Por quê? Porque neste sentido, nós não conseguimos ir além da perfectibilidade. E a perfectibilidade deste momento é fugaz, é passageira. Por quê? Porque na primeira mudança de cenário, na primeira mudança de circunstância, na primeira mudança do indivíduo, da pessoa, muda-se muito. E essas mudanças têm alto impacto na nossa rotina de vida. E um terceiro elemento que eu quero deixar aqui como conclusão, digamos assim, intermediária ou de pré-diagnóstico, como você queira chamar, é entender que os traços humanos nos ajudam, sim, a viver com mais empatia, com estratégia de comportamento, de ação, com mais saúde mental. Entretanto, não nos isenta da precariedade da empatia, da estratégia e da saúde mental. Existe toda uma bibliografia aqui que a maioria delas estão em inglês. Algumas delas você pode achar traduzido em português.
Mas eu não vou apresentar isto aqui, eu vou deixar para você a disponibilidade de você me pedir isto, tá bem? Então, gente, por favor, divulgue esse canal, passe para mais pessoas. Por quê? Porque nós estamos na era 3 do nosso canal. Estamos falando de mente empreendedora. E hoje eu vim com um assunto totalmente científico. Por quê? Porque sem ele não tem sequer mentalidade com conscienciosidade. E se queremos ter mentalidade empreendedora, nós primeiro precisamos assumir o controle do processo que a nossa mentalidade, que nossa mentalidade pratica. Ao invés da mentalidade definir como praticar, você assumir o controle e dizer para a sua mentalidade como ela deve pensar, planejar, agir, comportar, relacionar, empreender. Tá bem? E diz aqui embaixo, se você quer um plano de desenvolvimento personalizado, se você quiser, é só colocar aí embaixo a palavra plano, eu quero. E depois pegar o meu contato e me passar um zap. Aí eu faço contato com você para a gente montar este plano. Este plano terá sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida pessoal, sua vida social, sua vida intelectual, sua vida emocional, sua vida como solidariedade, caridade, enfim, todos os traços determinantes na sua vida e que são regidos pela sua personalidade. Um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau.